Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos tornar essa celebração ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores e cristãos dedicados à obra bíblica para trazerem reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o nosso tema oficial para o ano de 2025. Hoje, nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Fernando Bortoleto, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, presidente da Associação e Seminários Evangélicos Teológicos, a ASTE. O pastor Fernando vai nos trazer uma reflexão baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 22, com o tema Cristo, reconciliação que une os diferentes. Vamos ouvir com atenção o que ele tem para nos ensinar. E não se esqueça, logo após a reflexão, nós vamos compartilhar com você uma dica prática para que você e toda a sua igreja celebrem junto conosco o Dia da Bíblia deste ano. Olá, quero saudar a todos na paz do Senhor. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante. Falar sobre reconciliação. E a Bíblia é o livro da reconciliação. Não somente nos textos em que essa palavra aparece, mas na mensagem total da Bíblia Sagrada, nós podemos perceber reconciliação. A reconciliação do ser humano com Deus. E o texto no qual nós vamos basear agora uma breve reflexão, está na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22, que diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Ah, que texto maravilhoso! Maravilhoso esse texto e tão atual, porque falar de reconciliação e paz hoje
faz todo sentido. Mais do que nunca, nós precisamos de paz, de reconciliação nesse mundo conturbado no qual a gente vive. Um mundo separado pela guerra, e está aí o conflito ali no Oriente Médio. Paz também nesse nosso país, marcado pela separação ideológica, por essa polarização que parece não ter fim, que tem separado as pessoas, que tem criado inimizades. A reconciliação no meio dos cristãos, muitas vezes igrejas combatendo igrejas, reconciliação com a natureza, que tem sido ofendida pela ganância humana. E aí nós temos tantas catástrofes, tantas coisas complicadas em relação ao meio ambiente. Tanta coisa que divide, tanta coisa que separa. Muros, nem sempre visíveis, mas que existem e que não representam a vontade do nosso Deus. Mas aqui está o texto que nós acabamos de ler, e ele começa com a palavra portanto, ou seja, ele está em consequência daquilo que nós temos nos versículos anteriores. E os versículos anteriores falam de salvação. Os versículos anteriores falam da graça de Deus. Num dos textos mais conhecidos da Bíblia, por exemplo, nesse versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Que coisa maravilhosa! E se assim é, se nós estamos salvos por Cristo, se estamos abençoados com a certeza da vida eterna, podendo ser novas criaturas, reconciliados com Deus, aí vem o texto que nós acabamos de ler, que pode ser analisado e entendido em 3 partes. A gente pode perceber aqui o versículo 11 e 12, depois uma segunda parte, os versículos 13 até o 18, e finalmente os versículos 19 até o 22. Texto importante para nossa reflexão. Na primeira parte, versículos 11 e 12, o autor fala do passado. Vamos lembrar que esse texto, quando ele fala de reconciliação e de paz, ele está falando de judeus e de gentios. Isso fica muito claro na leitura do texto. O problema que o apóstolo Paulo mais combateu, e a gente pode ver cartas anteriores, o problema judeus e gentios. E aqui, sobre esse prisma, algo novo se coloca. A palavra reconciliação, a palavra paz. Mas nos versículos 11 e 12 ainda nós estamos nos referindo a esse ferimento causado por posições antagônicas. Por isso que logo aí no versículo 11 ele diz para que nos lembremos. Ele convida os seus leitores a lembrarem de quando não existia reconciliação. E o versículo 12 começa com naquele tempo. Lembrem-se daquele tempo. E ele fala desse tempo que ele acredita já ter passado, dizendo que era um tempo de separação. E a separação significa
estar sem Cristo, estar sem Deus. Que coisa impressionante e atual esse texto. E aí nós entramos, na minha opinião, no bloco principal dos versículos 13 ao 18. Se naquele tempo era assim, agora tudo se faz novo na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E olha que maravilha o início do versículo 14. Ele é a nossa paz. O início do versículo 13 já diz que esse segundo bloco vai tratar de outra coisa, porque o versículo começa, mas agora nos dá essa sensação de mudança. Aqueles que estavam sem Deus, sem Cristo, agora têm a oportunidade de viverem a paz. A reconciliação de ambos em um só corpo, em um só povo de Deus, em uma só igreja. Nós sabemos que a carta aos Efésios é uma carta que fala da igreja. Essa igreja na qual não pode haver esse tipo de separação. Essa igreja que prega a reconciliação. E veja que a palavra paz está muito presente aqui. A paz completa. A paz que joga fora o muro de separação. A paz que determina o fim da inimizade. A paz que fala de aproximação. E essas expressões que eu estou repetindo aqui, elas estão presentes nesse segundo bloco. E são tão importantes para a nossa compreensão. Aproximação, paz, parede derrubada, fim da inimizade. E é essa a postura cristã. Então, por isso que nos entristece, quando a gente vê, inclusive no meio cristão, imperar muitas vezes a inimizade, a competição, as coisas que não refletem a nova vida em Cristo Jesus. Mas nós temos aqui, nesse segundo bloco, uma coisa que eu quero destacar. O versículo 18 fecha essa parte da reflexão num sentido trinitário, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos, falando aqui, como eu já disse, de judeus e gentios, que antes se acusavam, circuncisos, incircuncisos, agora fazendo parte de um mesmo grupo que se chama povo de Deus. O bloco final desse nosso trecho, que vai do versículo 19 até o 22, contém uma palavra das mais lindas na palavra de Deus, família de Deus. É isso que nós somos. Temos o mesmo Pai. E por isso os muros devem cair. E por isso é que Cristo é a pedra angular desse edifício que nós construímos juntos, reconciliados, em paz. Só pode haver edificação na paz. A inimizade destrói. A separação destrói. O afastamento destrói. Por isso que o texto fala daqueles que estavam longe, dos que estavam perto, e agora há aproximação. O fundamento desse edifício, diz o texto, né? Fazendo referência a apóstolos e profetas. O fundamento desse edifício no qual há paz, o fundamento
está nas mãos daqueles que proclamam a palavra de Deus. Apóstolos e profetas, os que levam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz paz. Que texto maravilhoso. E é assim que a igreja cresce. É assim que o edifício se desenvolve. E o texto termina dizendo: nele também vocês estão sendo edificados. Como é maravilhoso fazer parte da construção desse edifício, de uma igreja que cresce não para ser maior do que as outras, mas da igreja que cresce, que é edificada para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós nos unimos para que Deus seja reconhecido como Senhor sobre todas as coisas. E o nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, seja realmente glorificado. Um texto maravilhoso. Eu convido você a ler e reler esse texto. Um texto relativamente curto, mas tão profundo, que traz verdades tão importantes para aquele momento da história da igreja, uma história ainda recente, mas um texto que fala tão de perto para nós, que somos também igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Uau! A palavra de Deus é fonte de união e de esperança. Hoje aprendemos muito sobre este poder transformador da reconciliação. Essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Vamos compartilhar, porque a palavra de Deus continua transformando vidas, trazendo sempre a reconciliação, primeiro com Ele e depois consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para que você possa celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. Organize uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a distribuição da Bíblia no Brasil e no mundo. E aí, gostou do programa de hoje? Até o próximo programa e que Deus continue abençoando você e toda a sua família.